Ok, só dando continuidade aqui, que nessa parte eu vou usar o programinha ali, né? Então, ó, só fazendo a correçãozinha, para que não dê problema, certo? Então a gente já viu como é que funciona aqui no plano cartesiano, certo? A gente vai colocar o eixo x como sendo o tempo e o eixo y como sendo o montante, né? E aí, se a gente fizer, né, a sequência de valores de montantes do juro simples, a gente vai ter aqui, por exemplo, 110 no primeiro mês, 120 no segundo, 130 no terceiro, 140 no quarto e por aí vai, certo? E aí, esse daqui vai ser, ó, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês e vai seguindo aqui, né? E aí, isso aqui a gente pode fazer pontos no plano cartesiano, né? Então, ó, mês 1, montante 110. Mês 2, montante 120. Mês 3, montante 130. Mês 4, montante 140. Então, a gente vai colocar isso aqui no programa de gerar gráfico, certo? Então, vou abrir aqui, GeoGebra. Cadê? Tá aberto já? Ok. Então, eu tenho aqui meu programinha. Certo? Deixa eu só diminuir um pouco aqui o número dos eixos rapidinho. Cadê? Não. Eixo X para eixo Y. Não, aqui é assim. Vou botar 25 para 1. Vamos lá? Funciona? Ah, não. Fiz errado. É 1 para 25. Pronto. Agora eu tenho que dar zoom para enxergar aqui os números do tempo. Ok. Então aqui está o nosso plano cartesiano, certo? Então no horizontal aqui, nesse que está deitado, a gente vai considerar o tempo e o de cima a gente vai considerar o montante. E agora a gente vai marcar aqui os pontos que a gente escreveu ali. Então a gente disse que no mês 1, o nosso montante era 110. Então a gente tem um programa que já marca direitinho aqui. No mês 2, o montante 120. Mês 3, o montante 130. E no mês 4, o montante é 140, certo? Então o programa já marca os pontinhos. Se você notar bem, né, os pontinhos estão subindo de forma bem bonitinha, né? E dá para eu projetar, por exemplo... Eita, que bugou tudo. Eita, como é que eu tiro isso daqui? Calma. Então, se você notar bem, se eu quiser, eu posso projetar uma reta aqui e ver que os pontos estão todos crescendo em cima dessa reta, né? Então o crescimento dele é linear porque ele continua em cima dessa linha. A gente pode entender assim intuitivamente como isso, ó. Ele sempre fica bonitinho em cima dessa reta, tá? E aí, né? Eu vou colocar agora os pontos. Ah, esqueci de desmarcar a opção de reta. Pera aí. Agora eu vou ver os pontos da progressão geométrica, certo? Então, olha só, cadê meu programinha de escrever? Aqui, certo? Então, nos nossos juros compostos, como que é a sequência? A gente coloca 110 no primeiro mês, aí quando a gente calcular o segundo mês vai dar 121, certo? E aí nesse mês aqui vai ser 133,10, alguma coisa assim, deixa eu ver, não, 133,40, se não estou enganado. E no quarto mês, deixa eu ver, 100, vai ser 146,41, certo? Então a gente vai marcar nossos pontos no GeoGebra, né? Sendo aqui 1 no tempo, 2 no tempo, 3 no tempo, 4 no tempo. A gente vai marcar isso aqui lá no programinha também. Então nos juros compostos a gente tem aqui 1 é 110, 2 121, 3
133,40. 4, 146,41. Certo? Então, esse aqui é os do juros compostos. Se eu ativar os do juros simples, vocês vão ver que é assim, ó. Tá vendo que a diferença vai só aumentando? Eu vou fazer um mais lá pra frente. Então, no juros simples, eu sei que se eu aumentar, sei lá, 10 meses, eu vou ter que adicionar 10 parcelas de 10 reais. Ou seja, ele vai para 200 no juros simples. Nos compostos, eu vou ter que fazer a continha aqui na calculadora. Aí já vai para 259,37. Então, ó, no mês 10, 259,37. Opa, escrevi errado. Opa, vírgula não, aqui é ponto, né? No programa é diferente a anotação. Então, ó, pronto, aqui está. Então, olha só, quando chega no mês 10, olha só a diferença de valores. E aí, se eu traçar uma reta, né, se eu ativar a reta de novo aqui, eu tenho a reta dos juros simples, certo? Ó, no juros simples, os valores estão tudo em cima da reta, tá vendo? E nos juros compostos, eles começam a sair da reta, ó. E se eu tentar traçar uma reta em cima dos juros compostos, deixa eu desativar o ponto do juros simples aqui. Deixa só os juros compostos. Se eu tentar ativar uma reta aqui para eles, não vai dar reta, quer ver? Ó, vou botar aqui uma retinha aqui. Olha só o que acontece. Os pontos saindo, tá vendo? Eita caramba, o que eu fiz aqui? Tá, eu fiz alguma besteira? Deixa eu ver. Não, então olha só. Nos juros compostos, o que está acontecendo? Os pontos estão fora da reta. E quando chega lá na frente, ó. Ó, ó o ponto lá onde é que tá. Tá vendo? Então a curva de crescimento dos juros compostos não é reto. No juros simples é, ó. Juros simples, tudo em cima da reta. Cadê? Eu tenho que ativar os pontos de juros simples. E desativar os compostos, só para ficar mais fácil de ver. Então, ó, juros simples. Tá vendo? Tudo em cima da reta. Dos juros compostos não é. E aí, como é que a gente sabe exatamente qual que é a curva que passa por esses pontos aí, né? Pra gente fazer o gráfico com mais facilidade. Então, vamos lá pro programa de escrever. A gente vai olhar a fórmula do juros simples, por exemplo, certo? Então, no juros simples, a nossa fórmula é essa de cima, né? E aí, se a gente distribuir aqui, só para ficar um pouquinho mais claro, então a gente tem aqui, ó, capital mais capital vezes I vezes o T, certo? Então, ó, geralmente a gente sabe o capital e os juros. Então, o capital desse problema é 100. Então, a gente vai trocar o capital aqui por 100 de novo. Taxa de juros aqui é 10% nessa situação, vezes o tempo. Então, ó, resolvendo esse parênteses aqui, a gente vai ter 100 vezes 0,10 dá 10. Aqui fica 100 mais 10 multiplicado pelo T. Então, o que eu tenho aqui nessa expressão? Isso daqui é uma expressão que, quando eu troco o T pelo tempo, a expressão vai me dar o quê? O montante. Então, isso aqui é como se fosse um montante em função do tempo. A gente pode entender ela dessa forma. Isso aqui é uma função do primeiro grau, uma função linear. Tem esse formato, ó. Y é igual a mais AX mais B, desculpa, né? Sendo que a minha variável aqui é o X. Então, eu tenho um número multiplicando a variável mais um outro número solto. Olha aí, ó. Número multiplicando a variável mais um número solto. E o gráfico de uma função linear é uma reta. Então, a gente vai digitar essa função aqui lá no programa. Olha. 100 mais 100. Eu não vou colocar T não, porque o programa está como eixo X e Y. Né? Então, eu vou trocar o T por X, mas é a mesma coisa. Então, olha só.
o gráfico dessa função? Cai em cima dos pontos da função do juros simples certinho, tá vendo? Vamos ver aqui nos juros compostos agora. Nos juros compostos, a nossa fórmula é um pouquinho diferente, né? A gente usa aqui montante igual a capital vezes 1 mais I vezes o T. Então, nosso montante é capital é 100, 1 mais I a gente sabe que dá 1,10 elevado ao tempo, que é a nossa variável. Então, a gente vai digitar isso aqui no GeoGebra para ver o que acontece. Ó, nossa função de juros compostos é 100 vezes, né? Cadê multiplicação? 1,10 elevado a x aqui, que é a variável. Então, olha só o crescimento. Os pontos caem exatamente em cima, tá vendo? Que esse aqui é o gráfico de uma função exponencial. E olha só, né, se a gente sabe que todos os pontos vão cair em cima do gráfico, olha só como a diferença aumenta. Porque aqui, quanto mais alto, maior é o montante, né? Então, olha só como as coisas evoluem, tá vendo? Ó, tem hora que nem se compara. Então, nos juros compostos, o crescimento é muito maior, né? Enquanto esse aqui está em 2.800, já aqui embaixo vai estar ali perto dos 400 ainda, tá vendo? Então, o crescimento aqui estoura na função exponencial, certo? Então, é isso. Então, a gente pode ter essa visão gráfica de como é que funciona o crescimento dessa maneira, né? Atribuindo essas funções aqui. Então, tenho quanto tempo de vídeo? No total aqui? 11 minutos. Ok, vou fazer só mais uma coisa, então. Então, já vimos aí que uma progressão aritmética pode ser vista como, né, um crescimento linear, ou seja, que a gente pode atribuir uma função do primeiro grau, uma função linear para ela, e dá para fazer o gráfico. E na juros compostos a gente consegue fazer uma função exponencial, né? Assim como na progressão geométrica, né?